E fala nação alvinegra aí, vamos de notícias do nosso Vozão. Mas antes de tudo, já deixa aquele like, se inscreve no canal para dar aquele fortalecimento, né? Estamos começando o canal, ainda é novinho, mas se Deus quiser, em degrau a gente chega lá, não é verdade? E vamos aqui dar uma olhada um pouco sobre esse Vasco da Gama, como eles vêm se comportando dentro dos seus domínios. Mas enfim, vamos mais para frente e a gente vamos dar uma olhada aqui, pelo menos nos 4 últimos jogos deles dentro de casa. E se o Ceará realmente tem que ter cuidado ou não com esse Vasco da Gama, hein? Mas vamos que vamos de notícia do Vozão. Fala nação alvinegra, e a gente sabe muito bem que o Ceará Sporting Clube agora tem um confronto bem diretaço com o Vasco da Gama, né? Atualmente o Ceará em 11º colocado com 26 pontos e o Vasco o 15º com 22 pontos. Então é um confronto para o Ceará Sporting Clube bem direto, né? Que o Ceará tem que entrar bem atento dentro de campo, não é verdade? Mas e aí? Como vem se comportando o Vasco da Gama dentro dos seus domínios? É um time perigoso? É um time que o Ceará tem que ficar atento sobre isso? A gente sabe que o Vasco da Gama é uma grande equipe e sempre vai ser um time bem perigoso. Mas como eles vêm se comportando atualmente? É um time que dentro de casa a gente pode dizer, vamos passar sufoco? Mas vamos dar uma olhada aqui nas suas 4 últimas partidas, se realmente o Vasco da Gama dentro dos seus domínios vem tendo um bom comportamento. Então vamos dar uma olhada aqui, né? O Vasco da Gama, vamos puxar aqui um histórico de 4 partidas, começando pela uma vitória que eles tiveram contra o CSA por 3-1 em uma partida válida pela Copa do Brasil. Logo em seguida, o Vasco da Gama teve um empate com o Atlético Mineiro. Esses são os jogos mais recentes, com um empate com o Atlético Mineiro de 1-1. Logo após, uma derrota para o Corinthians de 3-2. Aí agora pela Copa do Brasil, que é o jogo mais recente dele dentro de casa com o Botafogo, empataram o jogo de 1-1, não é verdade? Até mesmo olhando o histórico do Vasco da Gama nas partidas deles dentro de casa, antes desses 4 jogos, porque esses 4 jogos são os mais recentes que eu trouxe aqui, né, para nós ficar mais orientados sobre o Vasco da Gama dentro de casa atualmente. Mas se a gente olhar lá para trás também nos últimos jogos, o Vasco da Gama não vem tendo um desempenho muito legal dentro dos seus domínios. Mas por quê? O Vasco da Gama, a última vitória dele, fora essa de 3-1 contra o CSA na Copa do Brasil, a última vitória do Vasco da Gama foi no dia 27/5 contra o Melgar na Sul-Americana. Se a gente botar mesmo aqui na conta, meu amigo, é chão, né? Se a gente olhar bem aqui, é um bocado de dias sem ganhar uma partida dentro de casa, não é verdade? Então é um time que a gente não pode dizer, vai ser uma partida fácil, vai ser a partida que o Ceará vai ganhar, o Ceará tem a obrigação que o Ceará vai ganhar, que o Ceará tem a obrigação de entrar dentro de campo e ganhar a partida e tudo mais. Não, calma aí, respeitando o Vasco, é uma grande equipe, confronto diretaço. Hoje o Vasco com 22 pontos. O Vasco com 22 pontos hoje tem o Vasco com 22 pontos, tem o Santos com 22 pontos e tem o Vitória, que é o primeiro da zona de rebaixamento com 22 pontos. Né? Então, dependendo da partida do segundo jogo de volta da Copa do Brasil contra o Botafogo, eu acredito que vai ser casa cheia, meu amigo. Lá na casa do Vasco da Gama, né? Na partida entre Vasco da Gama e Ceará. Vai ser casa cheia. Então, o apoio da torcida em qualquer estádio que for, a qualquer time, bota pressão sim no adversário. Não é verdade? Mas é como eu falei, eles tiveram uma vitória agora recente contra o Sport, né, no Brasileirão Série A. Mas a gente sabe muito bem que o Sport, né, entregou ponto praticamente para quase todo mundo. Já guardou a bandeira ali, já não quer mais nada com nada no campeonato. Então, a última vitória deles foi contra o Botafogo. Contra o Sport.
E agora tem o jogo de volta na Copa do Brasil contra o Botafogo. O Ceará, a atmosfera de como vai estar o estádio, acredito que vai depender muito desse jogo entre Botafogo e Vasco da Gama, esse jogo de volta. Porque dependendo do resultado, com certeza é casa cheia. Dependendo do resultado, que eu digo assim, um resultado bom para o Vasco da Gama. Eu acho que um resultado negativo, a atmosfera já dá uma esfriada a mais para o Vasco da Gama, não é verdade? Mas enfim, é uma partida que o Ceará Sporting Clube tem que ter cuidado. O Vasco é uma grande equipe, não deixa de ser um grande clube, né? Vem atravessando momentos ruins, anos complicados, né? O Vasco da Gama vem atravessando, mas que é um clube que a gente temos que ter cuidado, entrar orientado, entrar atento para não vacilar e pelo menos somar ponto. Ceará e Vasco toda vida que se enfrenta é a cara do empate, né, cara? Ceará e Vasco é a cara do empate. Eu não duvido nada dessa partida ser empate, não. Eu vou torcer muito pro Ceará Esporte Clube ganhar. Mas é cara de empate, cara. Vasco da Gama e Ceará, assim, é cara de empate. Até mesmo quando é aqui no Castelão, eu digo, mas esse jogo aí ou é 1-0, quem fizer ganha ou é empate. Mas enfim. É uma partida que é muito importante pro Ceará Esporte Clube. Muito, muito importante. Que a gente ganhando, vamos a 29 pontos. Podemos ficar ali acima do décimo colocado, dependendo dos outros resultados, né? E pro Vasco é mais importante ainda. Porque os caras estão ali, cara, cheirando a zona de rebaixamento. Tá entendendo? Tem tudo para ser uma grande partida. Espero que o meu Vozão ganhe. Pelo menos some ponto, né? Para nós aí tá mais garantido na tabela, mais respirando de boa, porque tá naquela zona de degola, meu amigo, não é nada legal, né? A gente sabe muito bem. Mas enfim, esse é o Vasco da Gama, o que eu quis trazer um pouco aqui do Vasco da Gama dentro de casa, né? Puxei os 4 últimos jogos dele recentemente dentro dos seus domínios, até os 4 últimos jogos não tem histórico muito legal, né? Apenas uma vitória de 4 jogos dentro de casa. Que o Vozão tirar proveito disso, né, cara? Vamos torcer muito para o Vozão entrar bem acordado na partida e realmente jogar para pontuar e trazer pontos lá do Rio de Janeiro para a Arena Castelão, que temos também um jogo bem complicado contra o Bahia. Mas enfim, vamos que vamos, foi isso que eu quis trazer para vocês aqui. Como eu falei no começo do vídeo, já deixa o seu like aí, fortalece o canal, para a gente estar trazendo mais e mais e mais conteúdos aqui. Eu tô começando agora, como eu falei novamente. A gente sabe que é complicado trazer notícia, tá por dentro de tudo e tudo, mas a gente tira um tempinho e vai trazendo para o torcedor, né? E vocês me fortalecendo, eu vou ficar bem grato e que Deus abençoe cada vez mais a vida de vocês, a família de vocês. Se inscreve no canal, deixa aquele like, dá essa força aí pro colega de vocês, hein? Vamos que vamos, Vozão, torcendo sempre para nós ter o melhor para essa equipe. Bora, Vozão!